O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Talvez a melhor explicação para o que é a fé não estará contida em palavras ou uma explicação teológica, mas na experiência que ela produz na vida de quem decide desfrutá-la. Porque a fé não é algo que se fala, mas que se vive. Não se convence a sua existência para alguém em um simples bate-papo corriqueiro. Porque a fé é a única e exclusiva para os que dela decidem crer. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre ela. Como crer na fé nos dias de hoje em um mundo dominado pela ciência e suas inovações, onde as suas descobertas ultrapassam os horizontes que antes pareciam improváveis ou impensáveis. Essa pergunta pode parecer uma loucura para alguém que vive sua vida dedicada a Deus. Podemos achar que esse tipo de questionamento só possa surgir na mente de uma pessoa incrédula. Porém, isso não é verdade. Os dias atuais mostram cada vez mais necessária uma reflexão sobre a nossa fé, que inclua, sem dúvida, um conhecimento das suas verdades e dos acontecimentos da salvação, sobretudo, que despertem em nós um encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo. Mas o primeiro passo para tentar entender sobre fé é saber que ela é, na verdade, uma experiência. A fé está além de um simples sentimento ou uma certeza. É uma experiência. Quando olhamos para Deus, podemos nos deparar com um Deus tradicional que estamos acostumados a ouvir sobre ele da boca da maioria que nos rodeia, sendo suas definições como um ser poderoso, no qual aprendemos a crer, porque normalmente a maioria das pessoas ao nosso redor acreditam. Ou podemos realmente olhar para o Senhor e saber que Ele existe não porque contam, mas porque o conhecemos e fazemos uma experiência pessoal com Ele. Não que devemos achar que a tradição familiar e cultural sobre a fé seja algo ruim, mas precisamos entender que o real sentido da fé para nós é produzir uma nova experiência alicerçada em Deus. Porque a fé deve ser uma relação diária com Deus, uma troca de adoração de filhos que somos para com Deus que é Pai e de uma experiência extraordinária revelada de Deus, o Pai, para nós, os seus filhos. Mas a verdade é que todo mundo tem fé e vive de acordo com a sua. Quem tem fé que o sol vai nascer amanhã, dorme sem se preocupar com isso durante a noite. Podemos usar de alguns exemplos tipo: quem tem fé que a ciência é o caminho para a verdade, procura aprender mais sobre ciência. Quem tem fé que Deus existe, tenta agradá-lo. Nossa fé em Deus vai aumentando na medida em que compreendemos mais sobre Ele. Por isso, é muito importante estudar a Bíblia para entender o que Deus tem para você e aceitar essas verdades. Isso depois será refletido em sua vida diária através das experiências que Deus irá gerar em sua vida. Uma outra coisa sobre fé que precisamos entender é que a fé é uma escolha. A fé não implica falta de evidências. Jesus deu muita evidência aos discípulos para acreditarem. A Bíblia mostra isso no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 3. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhe apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo e lhe falou do reino de Deus. Ter fé é acreditar na evidência. Eu posso não crer que o sol vai nascer amanhã, mesmo com a evidência de ter sempre amanhecido todos os dias de minha vida. A fé é uma escolha. Por isso, não se pode pedir uma prova da fé para se convencer a alguém da sua existência. Cabe a cada um decidir crer ou não. É uma escolha de quem vê o que ela produz no coração daqueles que decidem viver através dela. Sempre haverá os questionamentos sobre a sua existência. Mas como explicar? Falar que a fé não existe para quem já experimentou de um milagre através dela é o mesmo que explicar que ela existe para quem decidiu discordá-la. Toda a fé está em Deus. Só quem sabe quem Deus é
poderá experimentar a experiência de que uma vida de fé produz. Não procure explicar a fé, busque vivê-la, porque a fé não é algo que se prova, mas que se escolhe viver através dela.